Olha, é muito bacana poder trabalhar com amigos, né? Ah, isso é bom demais, fico sempre feliz quando eu recebo amigos aqui no programa. Você sabe que os convidados também se tornam amigos depois que vem a primeira vez no nosso Você Bonita. E hoje a gente vai receber pela primeira vez o nutricionista, Dr. Ricardo Zanutto, que vai falar sobre suplementos alimentares. Eles podem prevenir muitas doenças, além de nos ajudar quando a gente não consegue ingerir tudo na alimentação. Então a gente vai conhecer um monte, tem muita coisa bacana. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Prazer. Tudo bom? Tudo jóia. Então quer dizer que você dá aula? Sim. Você é multi, né? Ele estava me contando que ele é multi. Então me conta tudo que você é nutricionista. Eu sou nutricionista, eu sou também profissional de educação física, fiz mestrado, fiz o doutorado também na área de fisiologia. Fisiologia, caramba! E trabalho com bastante atleta, eu tenho um consultório, uma clínica muito bacana e eu atendo assim, bastante gente, já trabalha muito tempo com essa área esportiva, há mais de 15 anos quase na área esportiva. Então essa área da alimentação, da suplementação é o seu negócio? Ah, sim, essa é uma praia que a gente entende bastante, que a gente gosta bastante, estuda, pesquisa. E o pessoal, eu não sei, talvez você tenha comprovado isso até no seu consultório, mas as pessoas estão muito interessadas agora nos suplementos. Muita gente escreveu pra gente, sugeriu a pauta e a gente achou a pauta muito legal e interessante mesmo, porque a gente tem que ter essa orientação, essa informação. Então, queria te perguntar, antes de tudo, os suplementos estão aqui, eles foram lançados, eles estão à nossa disposição hoje, qual o maior objetivo? Então, é assim, os suplementos, na verdade, eles surgiram no mercado por volta da década de 70, né? A maioria dos suplementos alimentares foram desenvolvidos pelos americanos, enfim. E a ideia era realmente, né, desde aquela época, a alimentação das pessoas já não conseguia vir de uma maneira adequada. E aí começaram a criar, né, formas mais práticas de poder, né, dentro de uma refeição rápida, você ter todos os macro, micronutrientes e suprir as necessidades diárias das pessoas. E hoje em dia, piorou, né, as pessoas têm menos tempo ainda. E os suplementos, eles acabam entrando, né, exatamente nesse sentido na vida das pessoas. Muitas vezes como substitutos de refeição. Então, às vezes, as pessoas preferem utilizar um suplemento alimentar do que simplesmente, puxa vida, não deu tempo de almoçar, vou numa padaria, vou comer um lanche gorduroso. É melhor você usar um suplemento específico para aquilo. Porque tanto a alimentação saudável, ela é fundamental, é óbvio. Mas nem sempre a gente tem a condição de fazer ela na hora que ela tem que ser feita. E o suplemento, ele garante os porcionamentos adequados. Então, eu tenho X gramas de carboidrato, eu tenho todos os macroproteína, eu vou ter um X gramas ali de gordura, vou ter os micros, vou ter o mineral, vou ter as vitaminas, tudo de uma forma equilibrada. Então, o suplemento, ele vem muito nesse sentido, né? De conseguir, muitas vezes, suprir uma necessidade de quem não tem tempo de fazer uma refeição adequada. Entendi. Então, hoje a gente já tem suplementos que podem fazer a função ali de uma refeição. Tem aqui? Tranquilamente. Então, muitos suplementos... Tem muita coisa aqui, gente. O negócio tem muita coisa. Por exemplo, muitas vezes a pessoa precisa fazer um lanche intermediário à tarde. Tá, que essa é uma dúvida do pessoal. Ninguém sabe o que a gente pode comer no meio da tarde quando dá aquela fome, né, que quer matar a gente. A gente tem que matar a fome. E aí? Então, uma opção que ela é bem prática, né, e ela é bastante saborosa, são as barrinhas, né? Umas barrinhas de proteínas, por exemplo, essas barrinhas, elas têm um teor e são saborosíssimas, né? Posso experimentar? Pode, é uma delícia. Não é fake, não, né? Não é, pode experimentar. Eu tenho que perguntar, porque, né, a gente não sabe, às vezes aparece fake. Mas não, é de verdade. Ela é uma delícia, essa barrinha. Não é boa? Boa. Pois é. Nossa, delícia. Ela é muito gostosa. Então, ela é uma barrinha que, nutricionalmente falando, do ponto de vista nutricional, ela é extremamente equilibrada. Ela é uma barrinha com um teor baixo de gordura, com carboidrato controlado e muitas vezes também com um teor de proteína, até principalmente para aquelas pessoas que já praticam exercício. Então, uma barra dessa, por exemplo, ela consegue tranquilamente substituir um lanche da tarde, um lanche da manhã, caso a pessoa não tenha tempo. E qual que é a vantagem? A praticidade. Você leva na bolsa, né? Você leva na bolsa, você põe no bolso, né? Então, às vezes, por exemplo, no consultório eu atendo muito advogado, muito administrador, e a pessoa não tem tempo, né, de fato, para conseguir parar para fazer um lanche. Isso daqui ela consegue interromper uma reunião e comer. Entendi. Então, isso daqui ajuda bastante. Nós temos hoje também no mercado muitos shakes que são prontos. Então, os shakes, eles são legais, porque a gente, há um tempo atrás, foram lançados vários shakes. Sim. E alguns, após um tempo, foram comprovados aí que não tinham um resultado muito satisfatório, algumas pessoas até tinham um probleminha.
acabavam tendo um desconforto e tal. Hoje, o shake, então, ele está mais moderno, a gente pode dizer assim? O que acontece, Carol, é que ainda tem aquele velho ditado que diz, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu ainda aumento um pouquinho, eu acho que também de nutricionista e de educador físico, profissional de educação física, todo mundo tem um pouco também. O grande problema são que os shakes, na época que surgiram eles, muitas pessoas simplesmente substituem as suas refeições, mas sem uma orientação profissional. Então, quando você faz isso, você erra o cálculo todo dietético e realmente você pode ter problemas sérios, porque acaba faltando minerais que poderiam vir de outra fonte, falta algumas vitaminas. Agora, quando é feito sob orientação, onde a gente tem a condição de calcular a dieta e entrar com o shake como substituto, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, você trouxe esse shake, do que é? Esse aí é um shake de banana com baunilha, tá? É uma proteína pronta, no mercado, lá na loja, ele é vendido numa garrafinha mesmo, que também é super prática. Não tem que misturar com água, não? Nada, essa é a garrafinha que a pessoa leva na bolsa, chacoalha e toma. Então ele pode ser um lanchinho da manhã e da tarde também? Ele pode ser um lanche ingerido antes da academia? Então, antes da academia a gente já tem uma série de outros compostos, tá? Hoje a área suplementar, ela é bastante interessante porque antigamente se falava muito que suplemento era só para atleta. E isso já caiu muito. Para você ter uma ideia, até na área clínica já se usa muito suplemento. A creatina, que chegou a ser banida no Brasil pela Anvisa por um tempo, hoje já se sabe que ela é utilizada até mesmo na recuperação de cardiopatas. Olha só. Pois é, porque ela aumenta a contratibilidade de músculo cardíaco, ela é utilizada em alguns tipos de distrofias musculares. A creatina, já tem vários estudos que mostram que a creatina tem uma capacidade de aumentar a translocação do GLUT4, que é um captador de glicose. Então, ela já tem um efeito até na prevenção do diabetes. Olha, que bacana. E é um suplemento alimentar. Tem aqui? Tem, a creatina, ela está aqui em cápsulas, né? Essa cápsulazinha, mas geralmente se usa também ela só em pó, né? Novamente, o que muitas vezes falta é orientação. As pessoas, então, ouvem um negócio desse, vai lá na loja, olha, creatina, legal, vou começar a tomar. E não sabem quantas, nem o horário que podem ingerir, e isso tem que ser com orientação, né? E é isso, exatamente, isso tem que ter orientação. Muitas vezes falam, mas a creatina, a gente já tem ela da alimentação. Para você ter, por exemplo, 5 gramas disponíveis de creatina, você deveria ingerir em torno de 1,5 kg, 2 de carne. Então é difícil, a disponibilidade não é tão simples, é mais fácil a gente suplementar. Agora, você trouxe alguns exemplos também em alimentos. Sim. É como se esses alimentos estivessem nessas cápsulas, por isso que eles estão aqui? Exatamente, essa é uma das ideias, né? Então, por exemplo, quando a gente pega alguns alimentos, por exemplo, a aveia. A aveia, todo mundo sabe, né, classicamente, que ela é, assim, fantástica no sentido de ter uma quantidade bastante elevada de fibra solúvel, tá? Principalmente da beta... E por que é importante a fibra solúvel? Porque a fibra solúvel, ela no intestino, simplificando, ela forma uma espécie de goma. E essa goma, ela acaba, vamos simplificar também, ela acaba absorvendo o colesterol e aqueles sais biliares que foram produzidos pelo fígado. E ela acaba aumentando a excreção desse colesterol pelas fezes. Então ela tem um efeito muito interessante na redução dos níveis do próprio colesterol. Que máximo! Vocês viram que nunca ninguém tinha explicado exatamente assim. Muita gente veio aqui, já falou da aveia, que a aveia era ótima, mas não deu essa explicação. Ela tem um efeito bem legal. Que o colesterol poderia ser eliminado, então. Sim, o fígado, ele é o nosso grande produtor de colesterol, né? E boa parte dos sais biliares são derivados do próprio colesterol. Então, a aveia, pela quantidade elevada até de fibra solúvel, como a beta-glucana, ela tem essa capacidade de aumentar a excreção desse colesterol também. Tanto que existem vários estudos que mostram, né, que pessoas que têm ingestão inadequada de fibra têm um risco maior de doença cardiovascular. Super comprovado, vários estudos mostram isso. E hoje já existe, por exemplo, fibras dietéticas, por exemplo, fibras solúveis comerciais como essa, que numa colher de sopa você atinge praticamente quase que as 4 gramas, 3 gramas indicadas, onde você precisaria de quase 40 gramas do farelo de aveia ou 60 gramas da farinha de aveia. Entendi. Então a gente tem hoje, esses suplementos, eles são concentrados. São concentrados, isolados, né? A gente pode até falar. E a grande vantagem disso é que, por exemplo, é esse tipo de fibra que hoje já existe no mercado, ela é uma fibra que ela tem toda a condição de ser adicionada a qualquer tipo de alimento e ela não altera sabor. Então ela é uma fibra que eu posso colocar no meu suco de laranja, que não vai ter problema nenhum, diferente da aveia, que muitas vezes as pessoas não gostam. Então é uma outra possibilidade também, ajuda bastante. Um que hoje um que está muito na moda hoje é o óleo de coco. Óleo de coco?
coco. Isso tá, óleo de coco é fantástico, aqui ele não está nem na forma do óleo ainda, né? Porque como aqui está um pouquinho frio, o óleo de coco acima dos 28 graus, somente que ele fica no estado líquido. E o óleo de coco também está sendo muito utilizado por praticantes de atividade física. Por quê? Eu ia te perguntar, tem muita gente que escreveu pra gente, uma vez a gente fez uma pauta de óleo de coco, e faltou realmente essa pergunta. Quando a gente deve colocar o óleo de coco na nossa alimentação e no nosso dia? Antes da atividade, depois da atividade, e o dia que a gente não fizer atividade física? É uma gordura a mais ou não? O óleo de coco é assim, está tendo uma confusão muito grande em relação ao óleo de coco. A primeira questão que a gente precisa levantar dele é assim, qual é a quantidade que deve ser ingerida? Todos os estudos com óleo de coco apontaram que a quantidade do óleo que deveria ser ingerida por dia é em torno de 2 a 4 colheres de sopa, em torno de 30 ml. Então a gente tem que fazer uma conta, é um óleo. Se ele é óleo, ele tem caloria. Uma colher de sopa são 90 quilocalorias. Então muita gente hoje toma, por exemplo, óleo de coco em cápsula. Uma cápsula vai ter 1 grama, ou seja, eu teria que tomar 30 cápsulas de óleo de coco para ter efeito. Para ter essa mesma quantidade. Para ter a mesma quantidade. E aí? Exatamente. E não dá, né, para tomar 30 não dá. cápsulas. Exatamente. Então tem muita gente que toma errado, numa quantidade insuficiente. O óleo de coco, qual que é a grande vantagem dele? Ele é rico em triglicérides de cadeia média. É uma gordura que, qual que é a diferença das outras? Ela é uma gordura de absorção que vai rápida e direta para o fígado. Então, quando você toma um óleo de coco, ele vai diretamente para o teu fígado e ele funciona como ele aumenta, né? A gente fala de termogênese pós-prandial. Ele vai aumentar o gasto energético depois que você come. E como ele é cadeia média, ele é utilizado rapidamente pelo corpo como forma de energia. Entendi. Então, geralmente, quando que se usa o óleo de coco? Por exemplo, você tem um atleta que está fazendo uma dieta restrita, ou uma pessoa que está querendo emagrecer. Geralmente, eles usam antes da atividade física. Para acelerar, para virar energia para a atividade. Perfeito, ao invés de utilizar o carbo. Que legal. E aí isso vai acelerar. Vira açúcar. O carboidrato é o açúcar. É que se eu não usar o carboidrato, eu vou continuar utilizando mais a gordurinha. Então eu vou ter a utilização da gordura como uma fonte de energética prioritária. Entendi. Então isso acaba favorecendo o emagrecimento. Gente, isso é fantástico. Diretora está contratado, né? Está contratado. Está contratado. Eu piro nesses assuntos. Eu não posso, porque eu quero ficar o programa inteiro. Porque a gente pira. Falar de alimentação, agora de suplementos, mas ligado aos alimentos, enfim, tudo que a gente sabe que vai fazer bem para o nosso organismo, é de pirar. Então, para fechar, vamos falar de mais um, que dá também a gente falar de mais um. Okay. Qual que você quer falar? Escolha o que está na moda também. Whey protein. E o whey, boa. Porque o povo todo agora quer tomar o bendito do whey. O que é o whey protein? Whey protein, isso também é uma coisa legal da gente deixar claro. Whey protein é a proteína isolada do soro do leite. Então, quando se faz o queijo, sobra aquela aguinha, que é o soro, e dali se extrai a proteína chamada whey, né? Então, o que compõe basicamente o whey protein? A caseína, né? A proteína que a gente chama de lactoferrina, as imunoglobulinas. Então, é uma proteína de altíssimo valor biológico. E qual que é a grande vantagem do whey protein? E, inclusive, o whey é utilizado por muita gente hoje. Você tem vários tipos, né? Concentrado, isolado, hidrolisado. E geralmente os hidrolisados isolados, eles são wheys e proteínas de absorção ultra rápida. Então você toma ele em 30 minutos, ele já está disponível na sua corrente sanguínea. Então geralmente o whey isolado se toma muito quando? Depois de uma sessão de exercício. Para quê? Para acelerar a recuperação do seu músculo. Entendi. E aí quando você acelera a recuperação muscular, o teu resultado também vai ser melhor. Aumenta a condição do músculo. Aumenta a recuperação mesmo. Você tem uma hipertrofia melhor, você tem uma adaptação muscular melhor. Então, ele acaba sendo muito interessante nesse sentido. É por isso, então, que todos os homens na academia, quando você chegar na academia e ver ele com aqueles shakes, né, que tem que misturar, tomando depois da musculação, é porque eles querem ficar mais fortes. Só que precisa de orientação, não é verdade? O segredo não dá pra gente sair comprando e tomando qualquer coisa. A gente está tendo aqui, claro, um espaço para mostrar que isso já existe, que pode ser benéfico para o nosso organismo, porém com orientação. Eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Você arrasou, a aula foi fantástica. Carol. Vocês gostaram, meninas? Legal, né? Está contratado. Nilzinho está contratado, ele vai vir sempre. Se quiser, você fica fixo, quem vem, o jeito que você quiser, tá bom? Tá bom, porque essa aula a gente adorou, aprendeu muito e ainda faltaram outros suplementos que em outra oportunidade, com certeza, porque o Ricardo Zanuto, que é nutricionista, fisiologista, tudo que ele contou aqui pra gente, que dá aula também, voltará
para a gente terminar esse assunto, que o assunto é muito bacana. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Eu vou passar para vocês um telefone de contato. Quem tiver alguma dúvida é o 0 operadora 11 2532 6858. 2532 6858. O site é o www.nutriu mesmo, nutriu.com.br. NUTRYOU, nutriu.com.br. Doutor Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme conhecê-lo. Te espero, volte, hein? Com certeza. Que essas aulas a gente adora. Obrigada, viu? Obrigado a você.